Olá, eu sou a Calhandra e irei iniciar a apresentação do nosso seminário sobre o artigo intitulado Dupla terapia com clopidogrel e rivaroxabana em gatos com doença tromboembólica. Esses são os tópicos que serão apresentados no nosso trabalho, com introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados, discussão, conclusão e, por fim, as referências. Um pouco sobre o desenvolvimento do tromboembolismo aórtico. Os gatos comumente desenvolvem de forma secundária a cardiomiopatias, e a principal da clínica de felinos é a cardiomipatia hipertrófica, com prevalência de 15% da população geral de adultos. Ela é ocasionada por uma hipertrofia concêntrica da parede livre do ventrículo esquerdo. Essa hipertrofia leva a uma disfunção diastólica, provocando aumento da pressão de preenchimento ventricular esquerdo e também pode levar ao aumento do átrio esquerdo. Consequentemente, há estase sanguínea no átrio e aurícula esquerda, e com isso, a chance de ocorrer formação de um coágulo no coração aumenta. Esse coágulo pode se desprender e gerar um êmbolo que se desloca rumo à artéria aorta abdominal. Assim, ocorre a formação de um trombo que se aloja na parte mais estreita da bifurcação da aorta caudal, impedindo o fluxo sanguíneo adequado para os membros pélvicos, resultando em paraparesia, dor intensa e até necrose. Os fatores clínicos predisponentes que têm sido associados a um risco aumentado de desenvolvimento do tromboembolismo aórtico incluem o contraste ecocardiográfico espontâneo, que é originado a partir da agregação de componentes celulares do sangue, o aumento do átrio esquerdo, a redução do encurtamento fracionário de átrio esquerdo e a diminuição da função auricular esquerda. Acredita-se que o contraste ecocardiográfico espontâneo esteja diretamente relacionado com a diminuição da velocidade de fluxo auricular esquerdo e é considerado um indicador de estase sanguínea, na qual é possível que os pacientes apenas apresentem esse sinal clínico. As atuais diretrizes de consenso da Faculdade Americana de Medicina Interna Veterinária sobre cardiomiopatias felinas recomendam o início do medicamento antiplaquetário clopidogrel nos casos em que fatores de risco ecocardiográficos estão presentes. E o estudo FATCAT, do Jornal de Cardiologia Veterinária, que demonstrou que o clopidogrel foi superior à aspirina na prevenção da recorrência de tromboembolismo aórtico, recomenda, em casos de risco aumentado para a doença, uma terapia que inclui clopidogrel e um inibidor do fator XA da cascata de coagulação, como a rivaroxabana. Essa recomendação é baseada em estudos clínicos em humanos, e ainda nenhum estudo havia avaliado a eficácia dessa terapia combinada em gatos. O clopidogrel é um fármaco do grupo dos antiagregantes plaquetários, com ação inibitória seletiva sobre os receptores plaquetários da enzima adenosina difosfato, inibindo assim a agregação plaquetária. Já a rivaroxabana é um fármaco que inibe, de forma direta, seletiva e reversível, o fator XA nas vias de coagulação extrínseca e intrínseca, impedindo a ativação de plaquetas e a formação de coágulos de fibrina. O trabalho teve como objetivo avaliar a frequência e os tipos de eventos adversos que ocorreram em gatos que receberam a dupla terapia com clopidogrel e rivaroxabana. E os objetivos secundários foram avaliar as indicações para essa terapia e os seus resultados clínicos. Meu nome é Jennifer e vou falar sobre os materiais e métodos, que nesse estudo foi a análise do registro médico, compreendendo o período de junho de 2015 a agosto de 2020, no Hospital Universitário de Medicina Veterinária da Universidade de Califórnia, onde o critério de escolha das fichas médicas foram gatos que sobrevivessem à alta e à terapia dupla com clopidogrel e rivaroxabana para administração domiciliar, sendo usadas doses 18,75 mg/kg via oral a cada 24 horas para clopidogrel e 2,5 mg/kg via oral a cada 24 horas para rivaroxabana. Foram aplicados alguns critérios para a análise das fichas clínicas dos gatos escolhidos para o estudo. Dentre elas, os efeitos adversos só eram considerados referentes à terapia antitrombótica se havia evidência de diátese hemorrágica espontânea, como epistaxe hematura. Foi visto também desfecho clínico, classificado entre vivo, morto ou eutanasiado, assim como os motivos da terapia dupla, sendo dois principais, o tromboembolismo arterial felino com base no exame físico e o trombo intracardíaco com base no exame ecocardiográfico. Foram classificadas também os tipos de morte como cardiovasculares apenas aquelas que eram decorrentes de insuficiência cardíaca congestiva descompensada, tromboembolismo aórtico, morte súbita ou eutanásia por progressão da doença cardíaca. Por fim, foi feito o cálculo de sobrevivência, que considerava os dias entre a terapia dupla e o resultado clínico, não sendo feito cálculos estatísticos. Dessa forma, os resultados foram descritivos. O meu nome é Letícia e eu vou falar sobre os resultados do estudo. Um dos objetivos secundários desse estudo foi entender as indicações para a terapia, estudando as características da população em questão. No total, foram 32 gatos recebendo a terapia dupla, sendo que todos seguiam um ou mais critérios para a terapia, assim como os critérios de inclusão do próprio estudo. 75% dos pacientes eram machos, com peso médio de 4,72 quilos e uma idade média de 5 anos e meio. No início da terapia, foram elencadas as principais alterações nesses pacientes
e foi observado que 30 deles apresentavam um fenótipo hipertrófico, com ou sem remodelamento. Um deles apresentava uma hipertrofia ventricular esquerda grave, que poderia estar sendo relacionada com outras alterações cardíacas, como estenose subaórtica e estenose mitral supravalvar. Ainda um paciente apresentava o fenótipo restritivo. Desses pacientes, 13 tinham insuficiência cardíaca congestiva e tromboembolismo arterial, 13 tinham apenas a insuficiência cardíaca congestiva e 6 apresentavam apenas o tromboembolismo arterial. Desses pacientes com tromboembolismo, associados ou não à insuficiência cardíaca congestiva, 9 tiveram os 2 membros pélvicos afetados, 6 tiveram apenas um dos membros pélvicos, 2 tiveram um membro torácico direito afetado e 1 teve tanto os membros pélvicos quanto o membro torácico direito afetado. Em relação às medicações utilizadas, 11 pacientes começaram apenas com clopidogrel, passando a receber rivaroxabana depois. Ainda, alguns pacientes estavam utilizando outras medicações junto, como pimobendan, furosemida, benazepril, enalapril, espironolactona, tildiazem e atenolol. 5 pacientes precisaram alterar suas doses, um deles para aumentar a dose do clopidogrel, outro para aumentar a dose da rivaroxabana, outro ainda teve que ter a medicação descontinuada pela dificuldade de administração, outro ainda porque melhorou a doença e um pelos efeitos adversos. Vale ressaltar ainda que 5 pacientes já haviam recebido terapias antes, um deles havia recebido a aspirina e 4 haviam recebido enoxaparina. Sobre os efeitos adversos, 5 pacientes apresentaram diátese hemorrágica, potencialmente relacionada à terapia. Um dos pacientes apresentou hematêmese e epistaxe e acabou vindo a óbito no dia seguinte ao início da terapia. Outro apresentou hematoquesia, que se resolveu espontaneamente, mas foi eutanasiado um pouco mais de um mês depois pelo histórico de insuficiência cardíaca congestiva frequentes. 2 pacientes tiveram hematúria, sendo que um deles teve anemia moderada associada. E devido a essa alteração hematológica, o paciente teve a rivaroxabana descontinuada, mas seguiu com sinais de trato urinário inferior por 8 meses ainda, e uns meses depois ele acabou sendo eutanasiado. Outro paciente, que também teve hematúria, apresentou ainda proteinúria, e ambos se resolveram espontaneamente, mas devido ao declínio da qualidade de vida dele, o paciente acabou sendo eutanasiado meses após também. Ainda teve um paciente que teve apenas epistaxe, com resolução espontânea, e no fim do estudo esse paciente estava vivo. Em relação ao resultado clínico da terapia dupla, dos 18 pacientes diagnosticados com tromboembolismo arterial, 3 tiveram o evento novamente em tempos variados, sendo que um deles, o que teve o evento novamente 173 dias após, não era devidamente medicado, porque ele se escondia em locais inacessíveis ao responsável. Sobre os 14 pacientes que receberam a terapia dupla para tromboprofilaxia, seja por trombo intracardíaco ou por contraste ecocardiográfico espontâneo, nenhum deles apresentou tromboembolismo posteriormente. E quanto à insuficiência cardíaca congestiva, ao longo do estudo, 4 pacientes acabaram desenvolvendo o quadro. Sobre a sobrevida dos pacientes, o tempo médio para todos os gatos foi de 257 dias. Para aqueles com evento inicial de tromboembolismo, foi de 502 dias, sendo que foi maior naqueles com 2 ou mais membros afetados, de 725 dias, do que naqueles com apenas um dos membros afetados, de 301 dias em média. Ao final do estudo, dos 32 pacientes, 8 estavam vivos, 14 haviam sido eutanasiados, 9 acabaram morrendo em casa e 1 teve acompanhamento perdido ao longo do estudo. Todas as mortes e eutanásias foram relacionadas às causas cardiovasculares. Eu sou o João Marcos e eu vou apresentar a discussão do artigo. Alguns estudos anteriores indicaram aspirina e clopidogrel em associação para o tratamento de tromboembolismo arterial felino, assim como a heparina e a varfarina. Porém, estudos mais recentes provaram que o clopidogrel é melhor para tratamentos antitrombóticos em comparação à aspirina, e a varfarina mostrou causar mais efeitos adversos que o clopidogrel. Gatos que receberam terapia dupla com a associação de clopidogrel e rivaroxabana apresentaram sobrevida de 502 dias e tiveram menos tromboembolismos recorrentes. Alguns estudos publicados anteriormente revelaram diferentes índices de sobrevivência em casos de tromboembolismo arterial felino, em relação aos fármacos, doses e associações desses, como está indicado abaixo: 94 dias, 105 dias, 149 dias e 184 dias. Um único estudo mostrou que o clopidogrel apresentou tempo médio de vida de 349 dias em quadros de tromboembolismo arterial recorrente ou morte.
A taxa de sobrevivência até alta hospitalar de 1 ano neste estudo foi de 50%. Outros estudos relataram taxas de sobrevivência de 1 ano pós-tromboembolismo arterial de 20% e 0%. Mas foram incluídos gatos que morreram, o que pode ter piorado os resultados. Além disso, neste estudo, o tempo médio de sobrevivência dos gatos que tiveram mais de um membro afetado pelo tromboembolismo arterial foi maior que aqueles com apenas um membro afetado, o que vai contra o estudo anterior, que diz que o número de membros afetados é indicador de pior prognóstico. Neste estudo, não é possível dizer se o número de membros afetados é ou não um fator preditor de prognóstico. Vale ressaltar que esse estudo apresenta várias limitações, das quais incluem o pequeno grupo amostral de 32 gatos, a confiança na veracidade das observações do proprietário e nos relatos do médico veterinário nos registros, o fato do estudo ter sido realizado em uma única instituição. Também não se pode afirmar que o tratamento foi aderido corretamente pelos tutores, e protocolos não foram estabelecidos na avaliação de eventos adversos nas visitas de revisão. Desse modo, foram avaliados efeitos adversos marcantes, que foram percebidos pelo tutor e relatados ao veterinário. Sendo assim, efeitos adversos mais sutis provavelmente foram perdidos. Para concluir, apesar das limitações, a terapia dupla com clopidogrel e rivaroxabana é bem tolerada pelos gatos e apresenta poucos efeitos adversos relatados. Além disso, o tempo médio de sobrevida ter sido de 502 dias após quadro de tromboembolismo e nenhuma primeira ocorrência de tromboembolismo arterial ter sido relatada em grupos de risco, sugerem que a terapia dupla pode ser tão eficiente para tratamento quanto para a prevenção de trombose em gatos propensos, principalmente com quadro de cardiomiopatia hipertrófica e outras cardiopatias.